Olá a todos, é um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês. Agradeço à comissão científica do 15º SEBOM a indicação do meu nome e hoje nós vamos falar sobre artrite reumatoide e osteoporose. Nós não temos conflitos de interesse para essa apresentação e começando no tema propriamente dito, nós temos que a artrite reumatoide é uma doença crônica progressiva que acomete preferencialmente a membrana sinovial e as articulações, como vocês observam aqui no diapositivo, e que leva à destruição óssea e cartilaginosa. Mas o mais importante é a gente lembrar que a artrite reumatoide não é uma doença que acomete apenas as articulações, ela é também uma inflamação sistêmica, e como tal, ela compromete vários outros órgãos e sistemas, como no fígado, ela altera as provas de inflamação, de atividade inflamatória, no músculo, ela leva à resistência à insulina, nos vasos, ela aumenta a aterogênese, levando mais infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. No cérebro, ela leva a uma baixa tolerância ao estresse e depressão, e no osso, a uma perda da densidade óssea e fraturas. Olhando mais especificamente o que acontece na cartilagem, nós temos, então, a formação desse clássico panos, onde há um aumento muito grande da interleucina 17, que aumenta a produção de ranque ligante, que ativa os osteoclastos, e também dos macrófagos, que aumenta a produção de TNF-alfa, interleucina 1 e interleucina 16, que são os responsáveis, então, pelas manifestações clínicas clássicas da doença, que é rubor, tumor, calor, dor e perda da função. E na patologia, a gente acaba vendo, então, essa intensa inflamação, a destruição óssea e o aumento da remodelação óssea. Mas o mais importante é a gente lembrar que isso não se atém apenas às articulações. A interleucina 17 ativa o ranque ligante, que acaba ativando também sistemicamente os osteoclastos, levando ao aumento da reabsorção óssea. E a interleucina 17 também aumenta as citocinas TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 1, que acabam aumentando a expressão do DKK1, que é um inibidor da via Wnt, e acaba diminuindo a formação óssea. Ora, se eu tenho um aumento da reabsorção e uma diminuição da formação, eu tenho vários fatores para levar à osteoporose. Se a gente observar, é uma rede complexa de sinais celulares e moleculares que atuam sobre os pré-osteoclastos, com os osteoclastos, com os pré-osteoblastos, os osteoblastos, o sistema hematopoético e as células imunes. Então, é um sistema que é o tecido ósseo, o sistema imune e a própria hematopoiese. Se a gente for ver especificamente quais são as principais causas da perda óssea, da interação imunológica na artrite reumatoide, nós temos que a interleucina 6 ativa as células TH17, aumentando a produção de interleucina 17, que estimula a secreção de ranque ligante. Na membrana sinovial, tem uma expressão maior de ranque ligante em relação à osteoprotegerina. O TNF promove a diferenciação dos osteoclastos e inibe a diferenciação dos osteoblastos. E também existe uma expressão aumentada do DKK1, como a gente já falou anteriormente, que acaba inibindo a via Wnt, diminuindo a formação óssea. Mas existem também outros fatores que devem ser lembrados. Entre eles, a gente destaca os fatores sorológicos, que são a presença do fator reumatoide e do anticorpo anti-CCP, que tem uma ação direta sobre os osteoclastos, aumentando a reabsorção óssea. Uma inflamação sistêmica que acaba levando a uma sarcopenia e, em alguns casos, a caquexia reumatoide. Os fatores mecânicos, que levam à destruição dos membros inferiores e o aumento do risco de quedas. As medicações, a gente tem um especial destaque aos glicocorticoides e a outros fatores de risco habituais da osteoporose, como a idade acima de 60 anos, o baixo IMC e a própria pós-menopausa. E qual é a repercussão clínica que a gente observa dos pacientes com artrite reumatoide? Então, se vocês observarem aqui, dentre as alterações esqueléticas encontradas na artrite reumatoide, nós temos as erosões periarticulares, a anquilose das pequenas articulações, a anquilose cervical e, no que diz respeito, os pacientes com artrite reumatoide, independente do glicocorticoide, têm 2 vezes maior chance de ter fraturas vertebrais e 3 vezes maior chance de vir a ter fraturas de fêmur. E osteoporose densitométrica tem artigos que vão de 15% a 36%
dos pacientes com osteoporose densitométrica. Nesse artigo de revisão, vocês observam que tem autores que referem aumento de fraturas por fragilidade, aumento de fraturas maiores dos pacientes com artrite reumatoide, aumento das fraturas vertebrais e aumento também das fraturas não vertebrais em pacientes com artrite reumatoide. É tão importante a repercussão da artrite reumatoide sobre o tecido ósseo que o Dr. Keynes deu um enfoque especial no FRAX para a artrite reumatoide como um fator independente, como uma variável a ser colocada no FRAX. Esse é o trabalho nosso que a gente fez do FRAX Brasil. O impacto da artrite reumatoide nos homens, vocês observam um impacto crescente conforme aumenta a idade nos homens, que vai de 2,4 vezes maior chance de ter fraturas até 11 vezes maior em indivíduos com mais de 90 anos. E na mulher, esse cenário ainda é pior, que vai de 3,1 vezes mais chance de ter fratura nos próximos 10 anos e que vai aumentando, chegando até a 15 ou 23 em pacientes com mais de 90 anos de idade. Quando a gente faz o FRAX, a gente observa isso. Nesse cenário hipotético, uma paciente de 56 quilos, feminina, de 1,67, que só tem como antecedente a mãe com fratura de quadril e não tem artrite reumatoide, e tem um T-score no colo de fêmur pelo GE de menos 2,2, a gente calculou o FRAX dessa paciente no risco maior de 7,2 e de fraturas de fêmur de 1,3. Quando a gente fez a transformação para o instrumento NOG, demos que essa paciente é de baixo risco para fraturas maiores e de baixo risco para fratura de quadril. No entanto, quando a gente acrescenta no mesmo cenário, na mesma paciente, e coloca essa paciente com artrite reumatoide, vocês observam, então, que o risco para fraturas maiores vai para 9,4, para fratura de fêmur 1,8. Transformando no NOG, então, nós temos que essa paciente, se tivesse artrite reumatoide, ela seria de alto risco para fraturas maiores e de baixo risco para fratura de quadril. E, mais uma vez, só fazendo um exercício, se nós colocássemos essa paciente com artrite reumatoide e também com uso de glicocorticoide, que é extremamente comum em pacientes com artrite reumatoide, nós teríamos, então, um aumento muito grande das fraturas maiores para 15, de fraturas de fêmur 3,3. E aí essa paciente se torna, então, neste cenário, de alto risco para fraturas maiores e alto risco para fraturas de fêmur especificamente. Na nossa experiência, nós temos esse trabalho, muitos de vocês conhecem, que foi a tese do Zé Carlos Amaral, e vocês conhecem também o Marcelo Chaves, em que nós pegamos homens com artrite reumatoide e fomos ver as fraturas e quais eram os fatores de risco associados com esses pacientes. E o que nós encontramos foi, então, que nós tínhamos 50 pacientes com artrite reumatoide do nosso ambulatório, nós comparamos com 52 controles e depois nós dividimos aqueles que tinham fratura daqueles que não tinham fraturas. E o que nós observamos é que aqueles que tinham fraturas tinham mais rigidez longitudinal, um DAS 28 pior, ou seja, uma maior atividade da doença, e 85% dos pacientes com fratura tinham o fator reumatoide positivo. Quando a gente comparou os pacientes com artrite reumatoide com os controles, vocês observam que eles tinham o índice stiffness calculado pelo ultrassom, o colo do fêmur, o fêmur total, a coluna lombar, significativamente mais baixo que os controles. E quando nós comparamos, então, os pacientes fraturados com os não fraturados, os fraturados tinham o índice stiffness, a densidade óssea no colo do fêmur, no fêmur total e na coluna significativamente mais baixo que os pacientes não fraturados. Então, a gente observou em que momento eles tinham mais fraturas. Vocês observam que as fraturas vertebrais ocorrem inicialmente nos primeiros 5 anos após a doença, depois dá uma baixadinha e depois aumenta novamente após 15 anos de doença. Então, para concluir, nós temos que a perda óssea em pacientes com artrite reumatoide está bem documentada e é uma comorbidade frequente. Fraturas resultantes da osteoporose contribuem para mortalidade, hospitalizações e maior incapacidade física. O FRAX e a densitometria devem ser regularmente feitos em pacientes com artrite reumatoide. O VFA ou a radiografia de coluna deve ser realizada junto com a densitometria. A menor dose de glicocorticoide e agentes biológicos
podem reduzir a incidência de fraturas. O risco de fratura é ainda alto nesses pacientes e a monitorização é mandatória, no sentido de fazer a prevenção e tratamento da osteoporose nesses pacientes. Nós queremos agradecer e aproveitar o convidar vocês para vir no 10º grado, que nós estamos nos preparando, que vai ser em outubro, de 19 a 22 de outubro, no Rio de Janeiro, lá no INSO. Muito obrigada pela apresentação, um abraço e até já. Esperamos vocês para a discussão.